Afinal, quais problemas filosóficos a gente pode tirar da grande história da Casa da Mulher Abandonada? O que esse podcast, elaborado pelo jornalista Chico Felitti, traz pra gente de problemas éticos envolvidos ali no jornalismo? Enfim, eu sou o Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Pois bem, o documentário, a série documental presente ali em todas as plataformas de podcast, intitulado A Casa da Mulher Abandonada, elaborado ali pelo Chico Felitti, é um grande sucesso. Muitas pessoas ouviram, eu mesmo ouvi o podcast, achei muito bem feito, muito interessante e, como eu disse, virou um grande sucesso. Mas, como tudo que faz muito sucesso, também vem carregados ali de problemas filosóficos. E um problema filosófico ali presente no documentário, né? Vou chamar aqui de documentário, embora seja um podcast, um documentário jornalístico, como o próprio Chico Felitti intitula, é um problema ético, envolvido no próprio jornalismo. E não é que o problema ético sobre o conteúdo ali. Quem viu sabe o que eu estou falando, que o caso da Casa da Mulher Abandonada relata ali toda uma história de trabalho análogo à escravidão, de uma família rica que tratou ali, escravizou uma pessoa por 20 anos, mas não é isso que a gente vai falar. Isso aí merece um outro vídeo exclusivo. O que a gente vai falar aqui é sobre a ética envolvida no fazer jornalístico. E isso que é tão interessante da gente pensar aqui. Pois bem, então o que a gente vai pensar aqui é tentar analisar quais problemas estão envolvidos ali no fazer jornalístico presente em toda a estrutura da Casa da Mulher Abandonada. Mas antes de eu falar desse caso específico e dos problemas que estão envolvidos nele, eu já te faço um convite. Se você tem algum tema, alguma sugestão de vídeo, você pode deixar aqui nos comentários ou então ir lá no meu Instagram. Lá eu sempre tento dar ouvidos e olhos a todo mundo, ouvir todas as sugestões, eu sempre abro caixinha de perguntas também. Você pode ir lá e ver aqui também os bastidores do canal. Tudo bem? Agora a gente volta aqui para o nosso caso, voltemos para o caso da Casa da Mulher Abandonada. Vamos tentar aqui pensar no seguinte: se você não sabe, ética vai ser a reflexão sobre a moral. Traduz isso que eu não estou entendendo. Pois bem, tem um vídeo aqui, vou deixar até o card aqui, você pode ir lá ver se você quiser, se tiver mais interesse em saber o que é ética, mas aqui dando um resumo para você, a gente pensa no seguinte: pensa em ética e moral. Moral vai dizer respeito aos costumes, aos valores de uma sociedade, aquilo que a sociedade considera como certo ou errado. A ética, por sua vez, é o pensar sobre esses costumes, pensar sobre o que é certo ou errado, pensar, obviamente, de forma filosófica. Então, quando a gente diz de uma ética jornalística, a gente está tentando aqui pensar e refletir filosoficamente sobre o que é certo ou não fazer no jornalismo. E aí, quando a gente pensa no caso da Casa da Mulher Abandonada, a gente pensa ali no que foi certo ou não em toda a história envolvida no fazer jornalístico. E uma das coisas que obviamente salta aos olhos é a espetacularização que o caso tomou. Então, se você não sabe, a gente aqui atualiza, o caso da Casa da Mulher Abandonada foi um caso ali que está em todo um trabalho jornalístico muito interessante, produzido pelo Chico Felitti, que narra a história de uma família brasileira que vai aos Estados Unidos e escraviza uma pessoa, um trabalho análogo à escravidão, uma empregada doméstica. Um caso seríssimo. O problema é que quando esse caso se torna público, né, de conhecimento público, né, ou retoma, né, porque ele já era muito conhecido e volta a ser conhecido 20 anos depois, as pessoas criam um verdadeiro espetáculo, fazem dancinha no TikTok, vai a grupos de humor fazer manifestação na frente da Casa da Mulher, né, que é uma foragida da justiça, se está foragida, né? Não sei exatamente se ela hoje está foragida, qual é a condição dela, mas ela veio foragida da justiça americana, né, tentou fugir, enfim, transforma-se em um grande circo. E aí é o primeiro problema ético que a gente tem no fazer jornalístico. Até que ponto é certo você transformar aquilo num espetáculo? Acho que aqui um bom exemplo, e a gente pode dar, e até mencionar nome, é aqueles programas sensacionalistas de semanas à tarde, sabe? Uns Datena da vida. Quando o Datena, e foi inclusive isso aconteceu agora essa semana, vai lá e filma, e passa horas, a tarde inteira filmando ali a casa, o cerco jornalístico ali, cria toda uma narrativa circense, né, espetacular, isso esvazia a discussão. Professor, não estou entendendo o que você quer dizer. Vamos lá. Se um fazer jornalístico, se você como jornalista, por exemplo, ao invés de procurar passar uma informação, você procura audiência,
você está trocando aqui a ordem dos fatores. A gente tem vários exemplos clássicos, por exemplo, às vezes quando você quer dar um furo de reportagem, você extrapola isso, porque você quer audiência. Tem um caso muito interessante, eu esqueci o nome, se eu não me engano, não sei se é da Eloá, que um sequestrador entra ao vivo, né, para falar com uma apresentadora de programa de TV. Imagina, a apresentadora faz isso ao vivo, eu acho que foi até a Márcia Goldschmidt, se eu não me engano, e atrapalha todo o trabalho da polícia. Imagina um sequestrador no meio de um sequestro, né, falar com um programa de televisão. Olha, isso aqui já fere o jornalismo porque você está querendo audiência, você não está querendo informar sobre uma situação, muito menos dar credibilidade para aquilo. Então, essa espetacularização é o primeiro problema ético que a gente encara no jornalismo, que é, veja bem, até que ponto o fazer jornalístico pode ser colocado em busca da audiência antes de informar. Então, esse é o primeiro caso. Se a gente volta no caso da Casa da Mulher Abandonada, óbvio que o Chico Felitti ele produz um podcast, inclusive ele recebeu algumas críticas por isso, porque o podcast ele é uma narrativa dos fatos, muito, muito bem feita, muito interessante, parece uma história, né? Ele vai contando uma história rica em detalhes e é uma história de como ele vai pesquisando o caso e vai chegar naquela conclusão. Então ele foi muitas vezes criticado por conta de transformar a história, ao invés de passar a informação, transformar aquilo numa história, quase que uma novela. Então a gente pega esses dois casos primeiro. Então o primeiro diz respeito à espetacularização e o segundo à forma de contar a história. Veja bem, no caso da espetacularização, é claro que isso não é um problema do Chico Felitti, né? Ele faz aquilo, ele não transforma a história em um espetáculo, então quem ouviu o podcast vê que várias vezes ele mantém a atenção no problema principal, que é o trabalho análogo à escravidão. Então ele só pega aquela história como, digamos, um pano de fundo ali, para contar, para dizer esse problema. Agora, a espetacularização ela é muito mais um problema de identidade do jornalismo. Então, vários programas jornalísticos têm essa cara, esse quê de sensacionalista, em busca da audiência. E isso é um problema, muitas vezes, de formação, não só dos jornalistas, mas também na formação do espectador, que muitas vezes não consegue ver a seriedade com que um certo tema entra em cena. Então, aqui é interessante como que a ética, nesse caso, ela extrapola os limites do jornalismo para além do jornalista. Porque quando a gente fala de jornalismo e pensa no jornalismo de informação, a gente tem que formar não só o cara que vai ser um jornalista, mas a gente também tem que se preocupar naquele que vai consumir o jornalismo. Por isso que a formação ética ela é muito importante para todos os cidadãos. Porque se você não tem essa formação crítica, você muitas vezes não vai perceber como que aquilo está sendo algo eticamente inviável. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Tem um outro exemplo que eu acho muito claro, é que quando tem casos de violência contra crianças, né? Violência sexual contra a criança. É um manual, tá no manual, digamos assim, do bom fazer jornalístico, que você não deve expor a criança, porque ela foi vítima de violência. Você pode até expor a pessoa que cometeu a violência, o criminoso, mas a criança não, porque a criança ela foi uma vítima. E se você expõe ela, coloca o nome dela em jogo, ela está sendo vítima duas vezes. Primeiro, do crime sexual e segundo, porque você está expondo a vida dela. Então, há todo esse manual, digamos, ético do que fazer. Mas isso é um caso. Então, o caso, por exemplo, da Casa da Mulher Abandonada, mostra pra gente como esse pensar sobre o fazer jornalístico é extremamente interessante, né? Essa reflexão filosófica. E traz pra gente uma outra questão, que é, veja, não é só a pessoa que faz que tem que notar essa importância filosófica e ética. A pessoa que assiste também tem que entender que, olha, que é um caso muito sério, então realmente a criança não deve ser exposta. Nós, espectadores, também temos que ter essa consciência crítica, essa consciência ética. Para a forma que o Chico Felitti narrou, a gente tem um outro problema aqui de fazer jornalístico, que é um problema extremamente filosófico, que é o que é o fazer jornalístico? Será que contar uma história, narrar uma história informativa é uma forma de fazer jornalismo ou é uma forma de conto, por exemplo? Uma forma de literatura? Será que o jornalismo é uma forma de literatura? Até que ponto o que o Chico Felitti fez está mais para um documentário ou está mais para um jornalismo? Veja, isso é um outro problema filosófico extremamente relevante, porque não diz respeito só ao que é certo ou errado, e sim ao que é jornalismo. E toda vez que a gente vai falar sobre o que é alguma coisa, como o que é jornalismo, a gente está com um problema filosófico na mão.
Então, você não adianta você virar para um jornalista e pedir para ele explicar, olha, o que é jornalismo, sem usar filosofia. Porque toda vez que alguém tentar explicar o que é qualquer coisa que seja, ele vai ter que fazer uso da filosofia para responder isso. Não existe nenhuma ferramenta jornalística para responder essa questão. Então, veja, será que a gente pode considerar um documentário uma forma de jornalismo? O que é jornalismo? Será que jornalismo ele pode ser neutro? O que é neutralidade jornalística? Será que ela existe? Aqui é um outro problema extremamente filosófico. Bom, muitos dizem que o jornalista ele tem que ser sempre neutro. Outros tantos dizem que o jornalista não existe jornalismo neutro. Então a gente tem dois extremos aqui. E aqui eu vou assumir minha postura de professor de ética, sobretudo de quem deu muitas aulas de ética na comunicação social, para dizer o seguinte, por exemplo, nesse caso de neutralidade, a neutralidade ela serve como um horizonte. Ok, nenhum jornalista vai conseguir ser 100% neutro em dar uma notícia, mas ele tem que buscar aquilo. Assim como um matemático nunca vai conseguir desenhar ali um círculo perfeito, mas ele sempre vai buscar aquilo, o jornalista nunca vai dar todas as versões ali certinhas de uma história, mas ele tem que tentar isso. Então é um norte que a gente toma no fazer jornalístico. A gente não pode jogar isso fora. Imagina se todos os jornalistas assumiam a capa de ser parcial e dar a notícia enviesada, né? Ah, não, todo jornalismo é parcial, então agora vou dar só a minha parte, a parte que me interessa da história. Isso fere um pouco do que a gente entende por jornalismo e isso faz a gente voltar para a questão o que é jornalismo, que é extremamente filosófica. Enfim, o que isso tudo diz pra gente? Isso tudo diz pra gente o seguinte. Primeiro, que o documentário é muito bom, o documentário jornalístico é muito bom, do Chico Felitti, então até faça aqui uma propaganda, se você não ouviu, ouça, tá aí de graça, disponível nas plataformas de podcast. E mais do que isso, mostra que o jornalismo é um excelente tema filosófico. O fazer jornalístico é um tema filosófico de grande relevância. E mais do que isso, mostra que a filosofia ela não está morta. Tem gente que fala, a filosofia não serve para nada. Você já deve ter ouvido isso, né? A filosofia é algo inútil, filosofia é algo sem importância, filosofia morreu, que a ciência responde tudo. Isso é uma grande bobagem. E nesse caso a gente vê de forma bastante explícita como a filosofia não só não morreu, como ela se revela muito interessante para analisar qualquer caso que a gente tenha, né? Então a filosofia, embora a gente já tenha passado aí 2.500 anos de tradição, ela ainda se revela uma senhora muito atual, muito, digamos, na moda, né? Porque, de fato, é muito interessante analisar essas questões. E eu acho que não é só interessante para quem é jornalista, eu acho que para qualquer um que tem um espírito crítico, vai achar esses temas maravilhosos de debater, de pensar e de se questionar. Se a gente vai chegar a um consenso ou não, isso não importa. O que importa é que o fazer filosófico, assim como o fazer jornalístico, se mantém de pé e acho difícil qualquer ciência, qualquer tecnologia colocar fim, seja ao jornalismo investigativo, seja a filosofia de forma séria, seja, enfim, a curiosidade humana que faz a gente avançar e fez a gente avançar até aqui. Enfim, é isso. Fica aqui minha sugestão e se você gosta de filosofia e gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana a gente traz aqui 2 vídeos novos para você. É isso, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.